Diagnóstico do diabetes mellitus. O diagnóstico do diabetes é um assunto que cai bastante em provas de residência, então vamos rever esse assunto para que ninguém erre essa questão. No Brasil, a recomendação é a seguinte: o diabetes mellitus ele é diagnosticado por 3 exames diferentes. Um dos exames mais utilizados é a glicemia de jejum, colhida após 8 horas de jejum com sangue venoso, e a gente interpreta a glicemia de jejum da seguinte forma: consideramos normal a glicemia de jejum menor do que 100 mg por decilitro, então no máximo de 99 é o limite superior do normal. Intolerância à glicose é considerada a glicemia de jejum entre 100 e 125, que é uma faixa intermediária entre a glicemia normal e a glicemia do diabetes, característica do diabetes. Embora muitas pessoas com essa glicemia intermediária de 100 a 125 podem já ser diabéticos, que têm uma predominância de hiperglicemia no período pós-prandial. Então é importante todo indivíduo que tem uma glicemia de jejum intermediária de 100 a 125, esse indivíduo deve ser testado com o teste oral de tolerância à glicose. Todos eles, então guardem essa. Glicemia intermediária de 100 a 125 é sinônimo de teste oral de tolerância à glicose, para a gente não deixar passar nenhum diagnóstico de diabetes. E pela glicemia de jejum, a gente diagnostica diabetes mellitus com 2 glicemias de jejum maior ou igual a 126. Então é importante ter essa confirmação. Glicemia de 126 ou mais em pelo menos 2 dias diferentes fecham o diagnóstico de diabetes mellitus. Com relação ao teste oral de tolerância à glicose, que é realizado administrando 75 gramas de glicose para o indivíduo e colhendo sangue imediatamente antes e 2 horas depois dessa sobrecarga de glicose, a gente vai interpretar da seguinte forma: 2 horas, o valor de 2 horas após o teste, considerado normal até 139, ou seja, menor que 140, intolerância à glicose entre 140 e 199 e diabetes 200 ou mais, maior ou igual a 200. E o terceiro exame que é aceito no Brasil para diagnóstico de diabetes mellitus é a glicemia casual. Entretanto, esse exame só pode ser usado em pacientes sintomáticos, em pacientes que apresentem sintomas típicos de diabetes. Poliúria, polidipsia, perda de peso. Nesse paciente, a gente pode colher uma glicemia venosa em qualquer horário do dia ou da noite, independente do paciente ter se alimentado ou não. Então, essa glicemia casual, se ela resultar maior ou igual a 200, está confirmado o diagnóstico de diabetes, na presença de sintomas, ok? E alguns lembretes aqui com relação ao diagnóstico de diabetes. Não servem para diagnóstico de diabetes os seguintes exames: a glicemia capilar, exceto em situações dramáticas de emergência, mas em geral não é aceita a glicemia capilar para diagnóstico do diabetes, embora seja um exame importante para monitorar o tratamento do diabetes, mas não serve para diagnóstico. A glicosúria também não serve para diagnóstico de diabetes. A glicemia pós-prandial, colhida após uma refeição, café, ou almoço ou jantar, também não serve para diagnóstico de diabetes, e muita gente confunde a glicemia pós-prandial com o teste oral de tolerância à glicose. Então, só esclarecendo, são exames diferentes. A glicemia pós-prandial é colhida, em geral, 2 horas após o almoço, e é um exame importante para acompanhar o tratamento do diabetes, para acompanhamento do paciente diabético, mas não serve para diagnóstico. Enquanto a glicemia colhida 2 horas após o teste oral de tolerância à glicose, que é um exame padronizado, que usa 75 gramas de glicose administrados via oral, colhendo sangue 2 horas depois, esse é um exame importante para diagnóstico, mas o teste oral não serve para acompanhamento do paciente diabético. Então, são exames diferentes. E, enfim, a hemoglobina glicada, a hemoglobina A1C, no Brasil ainda não é aceita como um método diagnóstico para diabetes, embora tenha uma boa correlação com a glicemia média dos últimos 2 a 3 meses. É um exame importante para acompanhamento do paciente diabético, para ver se o seu tratamento está adequado, mas não serve para diagnóstico de diabetes mellitus, pelo menos não no Brasil. Lembrando que na Europa e nos Estados Unidos, desde 2010, a hemoglobina A1C já é aceita como mais um método diagnóstico para diabetes mellitus. Pode ser usada para diagnosticar diabetes mellitus
nesses locais. Então lá é considerado diabetes na presença de duas medidas de A1C maior ou igual a 6,5%. Isso fecha o diagnóstico de diabetes. Mas no Brasil ainda não serve. Ok?